Quando nós trabalhamos com veículos com mais de 6 marchas, a exemplo de cavalos mecânicos ou caminhões extra pesados, por exemplo, que trabalham em mineradoras ou canavieiras, geralmente precisamos de um número maior de marchas, acima de 6 marchas, por exemplo, 16 ou 24 marchas. Nessa situação, as caixas manuais com engranamento contraposto, ele não é suficiente para lidar, para fornecer esse tipo de número de relações com uma dimensão da caixa razoável. Então, esse tipo de aplicação aqui, em que, por exemplo, então, do cavalo mecânico, existe uma outra forma de layout da caixa de transmissão para que forneça um número mais alto de marchas. As caixas de transmissão, então, que tem um número de marchas mais alto que 6, normalmente eles são denominados de transmissão multimarcha, ou do inglês multi-range transmission. Esse tipo de caixa que vocês estão vendo aqui, então ele tem, como nós já vimos na parte de engranamento contraposto, então nós temos aqui na entrada, dentro da caixa seca, o eixo piloto, onde vai montado a embreagem, se for uma montagem mecânica aqui, ou conversor de torque, se for uma caixa automática. Entrando na caixa, então, a gente vai ter um primeiro grupo aqui, que nós vamos chamar aqui de grupo multiplicador. Depois, no meio da caixa, vai ter um segundo conjunto aqui, que vai ser chamado de caixa básica. E depois, na saída aqui, um grupo redutor, que seria o terceiro grupo, para gerar a relação de redução. Então, cada uma dessas parcelas aqui, o grupo multiplicador, a caixa básica, que normalmente vão ter 3 ou 4 marchas, e o grupo redutor, o produto da relação de transmissão entre elas vai gerar a relação final que vai ser dada aqui na saída do eixo cardan. Então, normalmente, como esse tipo de caixa de transmissão é empregado em veículos comerciais de motorização dianteira e tração traseira, então a montagem dele vai ser longitudinal, em que o motor fica à frente aqui do veículo e o diferencial vai ficar ligado a um eixo cardan lá para trás do veículo, do cavalo mecânico ou do caminhão. Aproveitando que existem alguns componentes aqui, vamos só relembrar aqui quais são a nomenclatura delas aqui. Então, como eu falei agora, na entrada aqui, o eixo piloto dentro da caixa seca. A denominação caixa seca é porque esse ambiente aqui ele é livre de óleo, porque normalmente essa embreagem aqui é uma embreagem seca e não pode ter contaminação de óleo, para não perder a quantidade de atrito. Internamente aqui, depois que passa pela carcaça aqui da caixa seca para a caixa de transmissão, então todo o restante aqui é imerso em óleo, que ele serve para lubrificar o sistema e ao mesmo tempo para refrigerar aqui também os componentes internos, que depois a gente vai ver que vão ser os sincronizadores. Essas hastes que vocês estão vendo aqui em cima são as que vão movimentar a luva, que aciona o anel sincronizador. Então, a luva são esses componentes aqui, o garfo que é montado sobre a luva, e em cima da luva é montado essas hastes aqui, que vai ser controlado pela alavanca de câmbio, ou se for um sistema automatizado, seria pelo controle aqui eletrônico da caixa de transmissão. Nesse caso que vocês estão vendo aqui, o engranamento é contraposto, então vocês estão vendo aqui pares de engrenagens que fazem a relação de redução. Depois a gente vai ver o fluxo de torque aqui, e depois, nesse caso aqui, o grupo redutor aqui, ele trabalha com uma planetária, e aí a saída aqui via o yoke aqui montado no eixo cardan, que vai para o diferencial. Então vamos ver aqui o exemplo de uma caixa de transmissão de 16 marchas, que é da Mercedes. Nesse caso aqui, então, vocês estão vendo aqui, lá no início da caixa, como eu tinha apresentado antes, seria o grupo multiplicador. Esse grupo multiplicador aqui
essa primeira caixa aqui, essa primeira fase da caixa aqui. Então, isso aqui seria o grupo multiplicador. Que do inglês ele chama de splitter, que às vezes eu vou denominar dessa forma também. No meio aqui, então, no centro da caixa, estão as relações básicas, então, que é chamado normalmente de caixa principal ou caixa básica. E aqui dentro ele pode ter podem ter aqui 4 ou 3 marchas, dependendo do número total de marchas que buscamos. Nesse exemplo aqui, de 16 marchas, então ele trabalha com 4 marchas aqui possível. O tipo construtivo dessa caixa básica aqui é de engrenamento contraposto de 2 estágios. Então, só relembrando a primeira parte da disciplina, 2 estágios significa que ele vai passar 2 vezes pelo engrenamento aqui e o produto entre essas duas relações aqui que me dá a relação total na saída dessa caixa básica aqui. E por último aqui é onde está o grupo redutor, que é onde vai ser gerado a maior relação de transmissão aqui. Então aqui seria do grupo redutor. Esse grupo redutor aqui, ele pode ser construído usando o sistema de engrenamento contraposto, da mesma forma que a caixa básica. Então, nessa posição aqui, essa ilustração aqui seria relacionado ao engrenamento contraposto e de 2 estágios, que seria, então, 2 estágios, 2 marchas possíveis aqui, 2 relações possíveis. Ou também, normalmente é utilizado uma caixa planetária de 2 relações possíveis, para dar também essa saída. A vantagem da planetária é que ele é um pouco mais compacto na largura da caixa de transmissão, só que ele ocupa mais espaço na diametral da caixa. Então, em função da relação de transmissão que é buscado e o espaço disponível, podemos usar tanto o engranamento contraposto ou a planetária aqui. Então, só observando aqui, normalmente no grupo multiplicador, o splitter aqui, ele vai ter, então, 2 relações de transmissão possíveis. A caixa básica aqui, nesse caso aqui, ele tem 4 marchas, e na saída aqui, nesse caso também, tem 2 marchas ou 2 relações possíveis aqui. O número de relações possíveis aqui, então, seria o produto entre elas, então 2 vezes 4, 8 vezes 2, então no total aqui a gente teria 16 marchas possíveis para o veículo. Aqui, só relembrando algumas terminologias que a gente já tinha definido. CGR aqui, ou CG aqui, que seria Constant Gear, é o par constante de engrenamento. Então essas engrenagens aqui estão sempre engrenadas entre elas. Então seria essa da primeira aqui do grupo multiplicador, e depois da caixa básica aqui também teria nesse caso aqui um par constante entre elas. Significa que elas não são sincronizadas e estão sempre engrenadas uma em relação à outra aqui. A caixa básica aqui, vocês estão vendo, ela funciona da mesma forma como nós estudamos no início do semestre. Então o torque aqui, ele entrando aqui, por exemplo, por cima, ele pode passar por uma relação de transmissão, uma redução aqui no primeiro engrenamento e depois sair aqui no segundo engrenamento. Esse first aqui seria a primeira marcha, a segunda, a terceira, a quarta marcha aqui que eu poderia ter. A quarta marcha é a direta, como a gente já tinha visto antes lá no engrenamento contraposto. Aqui na entrada, no grupo multiplicador, então, o volante do motor está desse lado aqui, o torque entra, então, pelo eixo piloto. Aí ele tem 2 possibilidades no fluxo de torque aqui. Ele vem numa relação direta, então uma relação mais longa que entra diretamente para a caixa básica, ou ele passa e reduz uma vez aqui
nesse eixo aqui intermediário secundário aqui para baixo. E aí esse eixo aqui está ligado no eixo secundário intermediário da caixa básica. E depois eu faço a outra relação de transmissão aqui para cima em função da marcha. Como eu já reduzi uma vez aqui e reduzo de novo desse lado aqui, então eu teria duas vezes essa relação de redução aqui vindo da caixa básica da caixa do grupo multiplicador para a caixa básica. E depois aqui de novo eu posso ter uma relação direta, então a marcha mais longa, ou passar aqui pela redução aqui do grupo redutor, duas vezes aqui, então eu teria uma relação de redução maior aqui, passando por esses duas engrenagens aqui, esses dois pares de engrenagem. Então, é assim que funcionaria o sistema de caixa multi-range. Dependendo da forma como vai ser montado então esses grupos, posso ter diversas marchas, posso ter mais de 8, 12, 16, 24 marchas, 20, 24 marchas. Então, normalmente o layout dessas caixas na montagem vai ser o splitter, o grupo multiplicador desse lado aqui. No centro sempre vão ser as caixas básicas, que é o que o motorista vai controlar as trocas das marchas, e depois na saída vai ter o grupo redutor aqui, que é onde o torque vai ser amplificado com uma intensidade maior. Então, se o número de marchas for mais alto, eu vou trabalhar simultaneamente acoplando aqui o grupo multiplicador junto com a caixa principal e o grupo redutor. Então a gente pode ter mais de 16 marchas aqui nesse conjunto, dependendo da forma como a gente for montar a caixa básica. Então, por exemplo, se ao invés de 4 marchas, eu colocar 5 marchas aqui, duas relações de redução no grupo multiplicador e redutor, então teríamos 4 vezes 5, 20 marchas, então, total possíveis aqui. O que normalmente acontece no projeto? O grupo multiplicador ele tem uma relação de amplificação aqui do torque não muito alta comparado, por exemplo, com o grupo redutor. Então, aqui nessa referência aqui ele indica aqui uma variação do splitter aqui do grupo multiplicador de 1.1 até 1.3 vezes o torque de entrada, sendo que lá no grupo redutor essa amplificação aqui ele é mais de 3 vezes na saída. Por que é feito desse jeito? Se eu montasse uma relação de redução muito alta no início da caixa, então eu seria obrigado a superdimensionar as engrenagens, os eixos, todos os componentes da caixa básica e depois do grupo redutor, se eu tivesse uma amplificação muito alta no início aqui do grupo multiplicador. Então, normalmente, a relação de redução mais alta dentro desses grupos aqui vai ser sempre na saída da caixa. Dependendo do número de marchas, então, eu posso eliminar aqui. Então, se eu precisasse lá de 8 marchas, por exemplo, posso trabalhar com a caixa básica acoplado ao grupo redutor. Então, 4 vezes 2, 8 marchas. Se eu precisasse de um nível de redução alto também. Agora, se eu não precisasse de uma redução tão alta, eu poderia trabalhar então com a caixa básica e o splitter aqui, o multiplicador à frente. Então, de novo, 2 vezes 4 aqui, 8 marchas. Se forem 10 marchas, 2 vezes 5, 10 marchas aqui. Então, dentro do projeto a gente pode escolher aqui qual é o número em função do número de marchas, quantas unidades a gente vai trabalhar, e eles podem ser intercambiáveis para colocar diferentes relações de transmissão no sistema aqui.